De Portugal partiram os navegadores ao Novo Mundo nas empreitadas dos séculos XV e XVI. E daí começou toda uma aventura além mar. A Canção Nova completa 25 anos em Portugal, como se as caravelas fizessem um caminho de volta. O que recebemos de fé e coragem também queremos compartilhar com a grande família portuguesa. É o que vamos conferir neste programa especial dos 25 anos da comunidade no país. Uma armada partiu de Lisboa no dia 9 de março de 1500 e passou as Canárias e Cabo Verde no espaço de poucos dias. Ao afastar-se da costa africana e cruzar a linha do Equador, a armada avistou uma nova terra e chegou à costa do Brasil a 22 de abril de 1500. Num contexto de unidade da Igreja com a monarquia, a expansão marítima caracterizou-se ainda pela expansão da fé. O século XVI foi também marcado pela Reforma Protestante e a necessidade de solidificação da fé católica. Os primeiros religiosos no país tropical foram os jesuítas, seguidos pelos franciscanos, carmelitas, beneditinos e capuchinhos. Um dos nomes de destaque foi o lisboeta e jesuíta Padre Antônio Vieira. A bússola da religião guiou os navegadores portugueses e o cristianismo está no cerne da história do Brasil e de Portugal. Um dos claros exemplos é a proclamação da Virgem Maria como Rainha do Reino de Portugal em 1646. No decorrer do tempo, foram inúmeros dilúvios para esta tripulação, como a extinção das ordens religiosas em 1834 e a implantação da República em 1910 e a publicação da Lei de Separação do Estado das Igrejas em 1911 representaram perseguições à instituição. Nesse mesmo século XX, o grande acontecimento das aparições de Fátima, permanecendo assim a confiança do que a Virgem Maria disse aos pastorinhos. Em Portugal, conservar-se-á sempre o dogma da fé. Pelas mãos de Nossa Senhora, desbravadores brasileiros também se aventuraram além mar. No dia 22 de agosto de 1998, memória de Nossa Senhora Rainha, chegaram a Portugal 3 missionárias para iniciarem a missão da comunidade Canção Nova em Portugal. Estamos aqui nos estúdios da rádio com a Márcia Costa, que atualmente trabalha cá na rádio, mas há 25 anos não era mesmo assim. E há 25 anos a Márcia foi uma das primeiras a pisar em solo português para começar a missão Canção Nova aqui em Portugal. E quais foram os primeiros passos? Como é que foi assim, essa aventura de pisar num novo continente e começar a missão? Olha, uma coisa interessante, e gosto sempre de dizer esse detalhe, às 22h36 eu fiz assim, porque eu tinha posto o pé no solo, fiz isso. 22h36 pisamos o solo português pela primeira vez. 22 de agosto de 1998. Exatamente, exatamente. Quem foi todo aquele trâmite, né, de recolha de bagagem, graças a Deus, nós estávamos sozinhas as 3, eu, Roselaine e Selma. Estava conosco o padre Felipe Lopes, um grande anjo que Deus pôs na nossa vida. Ele estava no Brasil visitando a Canção Nova nesta altura e veio conosco. Estava à nossa espera no aeroporto as irmãs, as religiosas da Instrução Cristã, a irmã Etienne. O Dom Serafim diz que ela é nossa madrinha, a madrinha da Canção Nova em Portugal, porque foi com ela que o Monsenhor Jonas conversou na altura, que ele passou por cá, porque essa história começou em 92. Olha, quando ele passou 6 por anos aqui, antes. Sentiu no coração algo, né? Com relação a isso, conversou com a irmã Etienne, pronto, percebeu um bocadinho. Depois as coisas se concretizaram no ano de 97. Foi quando concretizou, sim, vamos, Canção Nova vai para Portugal, porque irmã Etienne e Dom Serafim, né, o Padre Jonas, irmã Etienne e Dom Serafim, foi ali entre os 3 que as coisas se deram.
Chegamos na Calvaria de Cima, que pertence à Diocese de Leiria-Fátima. Então, o primeiro local mesmo foi Calvaria de Cima. Exatamente. Na Calvaria ficamos 1 ano e 10 meses. Não é? Já naquele ano, em agosto, nós chegamos em agosto, em novembro, o Monsenhor Jonas passou por cá, porque ele era o animador de uma Assembleia Nacional ali no Paulo VI. E foi ali que ele apresentou as filhas ao povo português. E aí existe um casal muito especial na nossa vida, que é o José Pinto e a Celeste, mas os filhos, que eram os nossos papás. Que bonita. José e Celeste. Meu Deus, eram mesmo os nossos pais. Como cuidaram de nós. Eram amigos do Padre Felipe. Padre Felipe apresentou-nos o casal, apresentou-nos a Maria de Luz Patacão, que foi onde nós fizemos o Maranatá. Momentos de tocarem na divina providência e de superação, mas também de perseguições, resistências e rejeições. Então, Márcia, a gente tem inúmeras fotos aqui, como nesse álbum e tantos outros, dos diversos momentos da missão, de como foi se constituindo. Agora mesmo você nos relatou os primeiros encontros, Calvaria de Cima, então aí ficou 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses. Aí depois o próximo local foi Leiria? Exato, mas aí é que vem o tchan da coisa. É que Monsenhor Jonas veio nos visitar, né? Passando por aqui, passando na Calvaria, estando conosco, ele percebeu que nós precisávamos sair para que pudéssemos expandir um pouco mais, para que a missão pudesse avançar. Então, conversou-se com o Dom Serafim, o Monsenhor levou este desejo, e aí, vendo as possibilidades, não é? Então, Leiria. E aí, um local em Leiria. Havia a casa do seminário. Aí fomos conversar com o padre Virgílio, que hoje é o Dom Virgílio, bispo de Coimbra. Sim. Aí a providência foi de um escândalo tremendo. Porque, não vou expor o nome, se calhar ela não ia gostar que eu expusesse assim na televisão, mas ela sabe quem é ela. É uma senhora, uma benfeitora, desde aqueles inícios, ela arcou com o restauro da casa. Em 2001 começou a questão da TV, não é? No começo também foi estúdio da TV, depois nós usamos sala do seminário, então também a TV começou assim, bem caseirinha, não é? Depois viemos para Fátima, mas ainda nesta de vir para Fátima, morávamos num apartamento, ainda não tínhamos adquirido aqui a casa. Depois havia um projeto do programa na rádio da Diocese, no espaço que a Diocese tinha na rádio, em Leiria. Como eu tinha já um bocadinho de sotaque, isto ia fazer bastante diferença devido às dificuldades com o sotaque brasileiro nas rádios, não é? Então, soube que até foi indicação do Dom Serafim, né, que me trouxessem de volta por causa desse projeto. Mas acredita que eu não sei onde é a rádio, não conheço o estúdio. Não aconteceu. Porque quando foi dar os passos, assim, foi acertar tudo, a matriz dessa rádio não permitiu que nós entrássemos. Depois surge mesmo a questão da compra da Rádio Canção Nova, não é? Que é a Rádio Clube de Orém, que agora é a Rádio Canção Nova. Então, porque eu tinha nacionalidade, eu tinha a pronúncia que ajudava um bocadinho, e também já tinha trabalhado em rádio, olha... Traz a Márcia de novo, traz então, a Márcia novamente. Em agosto de 2006, eu volto para Portugal, e nesta altura também conhecemos o José Simões, que nos conheceu por causa de uma revista caída no chão, num espaço lá na terra dele. Ele vem e tal. E nós começamos então a rádio no dia 5 de outubro de 2006. Nós vemos toda a beleza que foi a providência de Deus, as mãos de Nossa Senhora conduzir tudo isso, os benfeitores, o Dom Serafim que nos acolheu, Irmã Etienne, esse casal, também outros casais, mas tiveram também rejeições nessa época? Já no início, na Calvaria. Porque, assim, o novo, ele incomoda, não é? E o nome missionária, aqui a conotação era um bocadinho diferente, é um bocado diferente daquilo que nós estamos habituados, né? Missionário é aquele que sai e vai para uma outra terra. E, claro, nós saímos do Brasil e viemos para essa terra. Só que depois, no ano seguinte, veio um rapaz
Porque a Canção Nova é feita de homens e mulheres vivendo juntos em sadia convivência. Naquela altura nós vivíamos na mesma casa. E aí isso não caiu muito bem aos olhos da população ali da aldeia. Então saíram comentários a nosso respeito, né? Ah, daqui a 9 meses vai ver. Soubemos depois que terminou, mas rolou um abaixo-assinado na aldeia. Depois que começou a televisão, aí a coisa foi mais difícil a nível de perseguição por causa da TV. Sim. E nessa altura houve um fato mesmo difícil de sequestro e tudo mais, né? Graças a Deus não teve consequências graves. Depois rolou no país, né, aconteceu no país um abaixo-assinado para tirar-nos daqui por causa da TV. Havia uma ligação forte, né? As pessoas não conseguiam muito assimilar bem a nossa programação que vinha muito do Brasil para cá e nos confundiam com uma seita e por isso o estrago, né? Depois também havia uma marca na igreja por causa de uma TV que começou com um fundo religioso e depois pouco tempo não era nada de religioso, né? O Dom Serafim, nós devemos muito a ele. Um pai. Porque foi quem, digamos assim, desculpa a expressão, ele deu a cara pela Canção Nova, também diante da Conferência Episcopal, não é? E assim fomos indo, nós fomos suportando, Deus foi dando a graça de suportar esse vendaval, os vendavais, os ventos que vinham, as tempestades que vinham, né? Deus nos deu a graça de suportar e por isso, graças a Deus, hoje a Canção Nova ela tem esse reconhecimento também da igreja, né? As portas são mais abertas, não quer dizer que seja mar de rosas, porque não é mesmo, a luta é grande, mas a nível de aceitação nacional, já, graças a Deus, é outra vida. Graças a Deus, o barco já avançou para águas mais profundas, exatamente, alto mar, e devemos continuar avançando alto mar para as aventuras dos próximos 25, 50 anos, com a graça de Deus. Então, se 25 anos estamos cá, é porque realmente era para ser, era a vontade de Deus, e poderiam vir as tempestades, os vendavais, mas a vontade de Deus prevalece. É isso, porque a palavra que eu ia dizer exatamente isso. O que é de Deus permanece. Brasil e Portugal são povos irmãos e dos cerca de 800 mil imigrantes no país lusitano, 30% são brasileiros. Uma realidade multicultural em que percebe-se um caminho de volta das caravelas, com um novo mundo a evangelizar o velho continente. Hoje nós, Canção Nova, eu posso me dizer assim que sou membro também porto esse carisma, tenho em mim potência, eu colaboro muito com a nova evangelização. Hoje mesmo, estando em Évora, na imersão de Évora, que é se calhar um fruto destes 25 anos, destes 20, 23, 24, estamos ali, vamos fazer 4 anos este ano também, eu toco concretamente na necessidade da nova evangelização, de evangelizar os batizados, não evangelizados. É um povo que saiu outrora para levar a fé, mas também a retomar esta relação com Cristo, a trazer Jesus para o centro das suas vidas. No ano em que a Canção Nova completa 45 anos de fundação, a comunidade em Portugal, nesses 25 anos, expandiu-se e promove a evangelização através dos meios de comunicação, eventos, livrarias em Fátima, Lisboa e Évora e atividades pastorais nessa arquidiocese alentejana. Conta com a presença de cerca de 60 membros em todo o território nacional. Eu estou há 13 anos na Missão de Portugal, dos quais 10 anos estive à frente, seja 6 anos no Economato, seja 3 anos aqui na responsabilidade local da Frente de Fátima. Neste momento, nos últimos anos, estou a coordenar esta imersão do Carisma Canção Nova noutra diocese do país, que é a Diocese de Évora, que é um serviço que faço também de forma muito aberta, de ver crescer, não é? De sofrer também as dores próprias de fazer crescer e solidificar um carisma. Posso dizer que os 10 anos que eu passei em Fátima foram anos, de facto, de consolidação de muito do que hoje existe,
né, de estruturar financeiramente a missão também, de estruturar ao nível de espaços também a missão, para que hoje ela possa, de facto, Évora é uma nova realidade, porque é a dimensão pastoral da Canção Nova, ou seja, por trás de um sistema de comunicação que nós vemos com facilidade e escutamos, seja pela televisão, seja pela rádio, seja na internet, existe um corpo comunitário. Então, Évora hoje vive a dimensão paroquial, de ter também paróquias a seu cargo, um povo a quem pastorear de forma concreta, e vive também a dimensão de servir a Igreja mesmo, colaborando em departamentos eclesiais, né? Ou seja, das próprias dioceses, que é um outro lado também da comunidade, que hoje é profético também, né? Um pouco para todo o mundo. Então eu hoje toco em Portugal, olhando para a Canção Nova em Portugal há 25 anos, a realizar em pleno a essência do dom. É o carisma Canção Nova, aquilo que mais me encanta é realmente a abertura ao Espírito Santo, aos carismas, o próprio, vamos dizer assim, carisma da abertura aos carismas do Espírito Santo, sobretudo nessa vertente, podemos assim dizer, como se diz tantas vezes, carismática, embora carismática é toda a Igreja, mas naquele movimento de ser, portanto, aberta aos dons e aos carismas, ao jeito da renovação carismática. Depois do intervalo, neste Jubileu de Prata, confira algumas novidades do que se terá na missão em Portugal nos próximos anos.